Uma das coisas importantes que Jesus ensinou é sobre a humildade. A humildade é algo tão importante que é comparado a um afortunado, aquele que tem humildade. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante que quando nós entendemos a humildade segundo o que foi ensinado por Jesus e pelo próprio exemplo, nós começamos a perceber que a humildade autêntica, ela critica as atitudes farisaicas e posturas de ostentação pública, de religiosidade que, na verdade, são coroadas de benefícios que visam mais os aplausos e a imponência, ou seja, a beatitude não segundo aquilo que significa literalmente, que é abaixar-se, é uma relação em que se vê homem, uma humanidade que depende, enfatizando uma forma de retornar ao pó, a uma dependência do próprio Deus, não confiando na própria razão, na própria inteligência, mas confiando naquele que realmente nos deu exemplo, que é o próprio Jesus, quando ele fala da humildade. E nós enfrentamos, então, muitos desafios prevalecentes na rede de relações, tanto sociais, web, como também no dia a dia, no nosso contato. Palcos são feitos e humildade encenadas, e com isso caráter fragmentados, porque pessoas querem colher aplausos. Dessa forma, aquilo que deveria ser original, autêntico, passa a ser algo artificializado, ou seja, cobertura da mídia de forma inadvertidamente e aquilo trazendo uma esfera ostentosa, né? Uma condição aparente de profunda espiritualidade, não tendo nada de humildade, mas simplesmente ostentação. Isso deve nos pensar, nos deve levar a pensar sobre o que é adoração, qual é o ensino, qual é a performance, o que deve ser realmente a nossa preocupação sobre a realidade interna do nosso ser, do nosso coração, como vamos perceber realmente o que é mais importante. Quando Jesus fala da humildade, humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. Como podemos, então, construir uma vida, um caminhar na humildade autêntico, diante de um mundo que está sempre buscando recompensa, aplauso, elogios? É interessante que Jesus, nós não temos muitos textos que falam dele elogiando, mas exortando sempre e amando sempre também. E ensinando as pessoas a viverem de forma que o mais importante seja a vida com Deus. Então vamos entender um pouco o que significa isso. No latim, a palavra humildade, humilitas, traduz baixeza ou a condição que deriva do humus, que vem da terra, do chão, evocando a ideia de proximidade com aquilo que nos originou, do solo, do espor, de uma proximidade, largando a modéstia e de forma muito compreensiva perceber a nossa humanidade, de forma a nos vermos como realmente, segundo aquilo que a Bíblia diz, pó da terra, porém num permanente desenvolvimento. E dentro da cultura e dentro da etimologia, a humildade está ligada à noção de ter também pés no chão. A humildade, ela firma, ela te dá firmeza. Se você não ostenta, dificilmente você vai cair, porque você não vai vender uma imagem distorcida daquilo que você não é, mas você viverá aquilo que realmente é, numa integridade, numa consciência, numa autenticidade. Essa palavra também é muito importante, porque ela, junto com a humildade, ela produz uma virtude essencial no entendimento da própria fé. Frequentemente isso coloca em contraste direto com orgulho, mostrando a importância de estabelecermos uma relação correta com Deus, uma dependência. Porque a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Deus resiste ao soberbo, mas ele é atraído por aqueles contritos, aqueles que se humilham. Então, uma visão equilibrada, realista da própria vida, nos leva a reconhecer aquilo que é fundamental, uma dignidade daquele que crê, daquele que caminha em direção à eternidade. Uma visão de um Deus em que está além, mas que se revela a nós, na nossa humanidade. E vamos então priorizar o bem comum, a comunidade, a comunhão com Deus e, acima de tudo, a edificação de todos. Pensar sempre no outro, dando suporte, ajudando, reconhecendo que tudo vem de Deus e que se podemos cultivar a humildade é porque Deus está presente em nossa vida. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando pensamos no reino do céu, pensamos no trono, na graça de Deus. O desafio que temos então diante de nós é que Jesus, ele, como Deus, não teve por usurpação ser igual, mas humilhou, reduziu-se. E a igreja, ela tem que compreender isso, os irmãos. Isso traz para nós uma compreensão daquilo que é humildade. Porque uma vaidade, ela não pode dominar o coração de uma pessoa e nem consegue uma pessoa que tem uma humildade segundo a compreensão e o ensino de Jesus. E Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele leva a igreja a entender e viver de maneira saudável, a completar com alegria e seguir integralmente o exemplo de Cristo pela humildade. Ou seja, numa atitude, não numa ambição egoísta, mas num método em que a própria pessoa questiona quando é dominada por uma falsa aparência, em que ela mesmo percebe se é ou não tomada de uma vaidade e tomada por um vazio da glória de Deus e um vazio que usurpa aquela glória devida que deveria estar no coração do adorador, um coração que deve ver os outros como superior e não a si mesmo. Muito pelo contrário, cada um considera-se a si mesmo numa moderação, numa medida exata. Paulo exorta a agirmos de forma humilde, nos levando a reconhecer a nossa verdadeira posição diante de Deus e dos homens quando estamos em uma comunidade. Com isso vai implicar em cuidar de nós mesmos e também dos interesses alheios daqueles que nos cercam, incluindo então como prioridade aquilo que vai refletir a glória de Deus, uma edificação. Jesus como maior exemplo, ele apresenta Jesus como maior exemplo, ele apresenta como que a humildade ela faz parte de uma fé vitoriosa, incomparável. Por isso nós devemos então fazer uso daquilo que Deus nos deu de maneira humilde. Imagine que a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós temos prerrogativas que podemos evocar. Nós somos uma geração eleita, um povo adquirido, um sacerdócio real. E isso está no plano de Deus, culminando então naquilo que compreendemos de maneira perfeita, o supremo sacrifício de Cristo na cruz, porque ele é aquele que nos deu exemplo de uma humildade, servo manso e humilde de coração, ao ponto de poder nos convidar a experimentar daquilo, porque eu sou manso e humilde de coração. A humildade, ela representa uma escolha ativa de colocar o outro acima e assim servirmos de maneira sacrificial, e cada momento, em cada realidade, nós estamos promovendo não apenas um individualismo, mas sim um sucesso, o encontro com a comunidade, com o crescimento de todos. Pecadores humildes têm consciência das suas próprias limitações e defeitos, são humildes com os pés no chão, ou melhor, com os pés no caminho que é Jesus, sabendo muito bem que diante de Deus só podemos andar se seguirmos os passos de Jesus. Existe um livro muito lido, Em Seus Passos que Fariam Jesus, é um livro que eu indico para você. Muito bom. Mostra, pelo exemplo de Jesus, qual deve ser o caminhar de cada cristão. Humildade, pensar menos em si, mais em Deus. O pastor
Timothy Keller, no livro Ego Transformado, ele coloca que a verdadeira humildade, ela envolve pensar menos em si mesmo e estar com o pensamento voltado em Deus e ao próximo. Isso desviando o foco de um ego que quer apenas benefício quando está em comunhão com a comunidade, com a igreja, e não consegue ver Deus de uma maneira que, segundo a própria palavra diz aqui, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A humildade, ela é talvez uma das ferramentas que limpa o coração e nos leva à possibilidade de ver Deus. Isso não envolve depreciar ou negar os próprios talentos e sucesso, a nossa capacidade, uma baixa estima, muito pelo contrário. Mas nossos dons serão vistos e nossas limitações também, porque veremos aspectos que podem ser bem usados, tanto aqueles que nós entendemos não possuir, como aqueles que entendemos possuir. E segundo a humildade, pensar menos em si, mais em Deus, nos liberta da necessidade de autoafirmação. Não vamos precisar nos comparar. Nossa identidade vai estar firmemente ancorada em Deus e não em avaliações. Não teremos dívidas sociais, sempre na expectativa do elogio, da aprovação do outro. E segundo a humildade, pensar menos em si, mais em Deus, nos leva a uma vida focada no próximo. Isso envolve valorizar os outros, dar crédito devido àqueles que nos cercam, honra quem honra e perceber necessidades alheias acima das próprias necessidades. Isso transforma a maneira como vamos viver e vamos interagir numa comunidade, na Igreja do Deus Vivo, promovendo a paz e fazendo com que esteja sempre emergindo, relacionamentos saudáveis, construtivos e sempre a serviço um dos outros. Suportai-vos uns aos outros, dê suporte. Ou seja, ser humilde em uma sociedade orgulhosa é o grande desafio que temos. A luta contra o orgulho, a soberba, nos desafia de forma contínua, porque buscar verdadeira humildade através do serviço aos outros pode ser o caminho que vai tornar a sua vida a cada dia uma aventura nova, uma nova conquista, porque o exemplo de Cristo sempre uma experiência nova, ele sempre abençoando, porque ele humilhou até a morte, morte de cruz. E com essa humildade nós aprendemos que ela não é passiva, mas ela é ativa de um amor sacrificial. E quando adotamos essa postura na vida de sermos humildes, nos tornarmos realmente, genuinamente humildes, nós temos menos abalo, transtornos são reduzidos, passamos a gozar da verdadeira paz com Deus, nos encontramos mais próximo com os valores do reino de Deus, acessando, entendendo o contexto, o momento, essa pós-modernidade, com relação à compreensão e até um quadro explicativo da nossa parte pela vida sobre o reino de Deus, porque no reino de Deus a grandeza ela não tem espaço, ela não é medida por uma condições melhor de viver, mas sim por aquele que sabe viver melhor com o pouco que tem, pela capacidade de usar a inteligência que parcialmente temos, porque a perdemos pelo pecado, fazer uso da liberdade que temos parcialmente também, porque o Deus que cremos, ele é plenamente livre, não institucionalizado, nem com amarras em qualquer tipo de religião, e nos leva também a ter uma vontade também parcial, porque segundo as nossas inclinações e paixões, mas nos leva a entender que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, e com isso nós estaremos refletindo a glória de Deus. Humildade, então, para encerrar, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é a pessoa afortunada, rica, riquíssima, porque delas são o reino de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.